4chan foi criado em 2003 por Christopher Poole, de 15 anos, conhecido online como Mutch. Iniciou-se como um quadro de avisos baseado em imagens, onde os usuários podiam postar e discutir sobre anime e mangá. Desde então, cresceu e se tornou uma vasta comunidade online, com fóruns dedicados a uma grande variedade de tópicos, desde videogames e música até política e eventos atuais. O anonimato é uma característica marcante do 4chan. Diferentemente de outras redes sociais, os usuários não precisam criar uma conta ou fornecer informações pessoais para participar das discussões. Isso tornou o 4chan um terreno fértil para conteúdo controverso e frequentemente ofensivo, além de um berço para memes e piadas internas da internet. Contudo, um tópico, mesmo sendo um grande buraco de coelho, tem sido vastamente ignorado. Um culto que usa o 4chan para recrutar membros na vida real. Existe um arquivo RAW de 5 GB cheio de informações sobre o Cult, que foi compartilhado no AnonFods. E sim, eu já fiz uma cobertura sobre este tema há algum tempo, mas o vídeo tinha baixa qualidade e poucas visualizações, então farei um remake. Neste vídeo, tento cobrir da melhor maneira possível este pedaço esquecido da história da internet, apenas arranhando a superfície. O Cult em questão é chamado de Cult de Saturno. Saturno teve algumas conexões com Worlds.com, embora o chat 3D não tenha sido importante para este culto da vida real, de acordo com minha pesquisa. Na seção seguinte, quero resumir rapidamente os principais aspectos de Worlds.com em relação ao culto de Saturno. Faço upload de versões estendidas dos vídeos deste canal no meu Patreon, juntamente com conteúdo exclusivo. Se você estiver interessado, custa apenas $2 por mês e 10% de desconto anualmente. Se você curte o conteúdo, eu agradeceria muito uma inscrição. Vamos lá! Antes de começar, afirmo que as coisas da Nexialis não são reais, mas têm conexões com o culto real de Saturno, que tem laços com a internet, especialmente o 4chan. Vamos relembrar rapidamente sobre Nexialis e o suposto culto dentro de Worlds.com. Havia um certo usuário em Worlds.com que procurava pessoas que eram bastante ativas para recrutá-las. No Worlds.com, os usuários tinham grande liberdade na criação de salas. Nexialis encheu uma sala com simbolismo satânico e imagens gráficas ao lado da Alice. Ele elevou isso a um nível mais perturbador, enviando aos jogadores áudios de supostos gritos de animais sendo queimados. Apesar das capturas de tela mostrarem como deve ter sido, quase não há salas de Nexialis no Worlds.com, pois tudo não passou de uma trollagem. Provavelmente, Nexialis apenas montou as fotos com seus amigos e não estava de fato construindo um culto com usuários aleatórios. Ele provavelmente até criou as primeiras threads do Chan nos arquivos X. Havia outro indivíduo chamado Jimbly. Jimbly era um usuário ativo com seguidores. Para acessar suas salas, é necessário fornecer uma foto de seu rosto. As salas de Jimbly estavam cheias de fotos de usuários, até mesmo explícitas. Também havia fotos de Jimbly nas salas. Mas quanto ao Jimbly, realmente não é um culto. Parece ser apenas um fetiche peculiar. Não há nada de religioso nisso. Não preenche os critérios de um culto. Podemos resumir praticamente todo esse segmento afirmando que nem Nexialist nem Jim Lee tinham um culto a seu favor. O primeiro é um troll, e o segundo parece ser um grupo de fetiche estranho. Então há algo mais relacionado ao Worlds.com? Existe algo que possa realmente ser considerado uma seita? Bem, eu consegui colocar as mãos em um arquivo RAW de 5 GB no AnonFest.com, cheio de informações. Eu não vejo tantos tópicos de arquivo, imagens e arquivos de áudio sobre um único tópico há muito tempo. É um enorme buraco de coelho, e estou pronto para enfrentá-lo. Bem-vindo ao culto de Saturno. É mais tarde do que você pensa. Apague suas luzes. Agora.
Como estamos lidando com o maior buraco de coelho que existe, na verdade deveria ser bastante fácil descobrir quando começou. Muitos afirmam saber como tudo começou, mas com as informações que coletei, este culto nem mesmo teve início na internet. Falarei sobre isso com mais detalhes mais tarde. Por agora, vamos seguir com a introdução oficial deste culto, apenas para o contexto. Encontrei um arquivo de texto com alguns links nos diversos arquivos do arquivo bruto. Um deles leva a páginas centrais, onde uma autora chamada Tara afirma ter feito parte do culto desde o início. Ela decidiu compartilhar experiências ao longo de alguns anos, e outro indivíduo chamado Richard forneceu a pesquisa necessária para escrever uma linha do tempo coerente dos eventos que aconteceram. Clicando na primeira imagem fornecida, podemos ler a experiência de Tara com o culto. Eu quero ler este aqui, mas vou resumir a maioria das postagens que virão, para que não fique tedioso. Além disso, este primeiro de Tara não será muito relevante para o resto das informações, mas achei que deveríamos começar o vídeo com a experiência dela. Minha história começa quando conheci um cara chamado Christian McManus. Christian era o típico cara rebelde, confuso e adorável, que deixava um rastro de ex-namoradas irritadas. Acho que tínhamos um amigo em comum, e acabei em uma festa em Finsbury Park onde ele estava. Namoramos por um tempo, dormimos juntos algumas vezes e saímos juntos. Ele esteve em bandas grunge e tinha conexões com a cena hipster no leste de Londres. Costumávamos andar por lojas de segunda mão no meio da tarde, e ele me dizia como as substâncias tinham o poder de abrir seu terceiro olho, e como todos os assuntos humanos estavam ligados aos planetas e às estrelas, e como toda cultura tinha esse arquétipo ligado ao planeta Saturno e ao simbolismo da morte e do divórcio como uma parte essencial da vida. Achei interessante, ele nunca pareceu muito maluco. Eu deveria ter notado que algo estava errado com ele naquela época. Ele foi minha introdução a esse grupo com quem me conectei, o início da estranheza. Abaixo, algumas das festas em armazéns onde eu ficava com esses caras. Muitas pessoas reconhecíveis na história estão aqui. Christian, Frank, Lucy e Daniel. Abaixo das imagens, Richard, um dos dois indivíduos que estavam investigando isso, mostra capturas de tela das origens do culto. Nas capturas de tela, um indivíduo pandu menciona uma lenda urbana sobre entrar em contato com uma figura do anticristo chamada Frank, através do e-mail falseprophet@life.com.au. Ele conta que encontrou isso em um site de empregos de produção chamado Mandy.com. Havia uma oferta de emprego com o seguinte na linha de assunto: mãos ociosas procuradas para trabalho misterioso em nova revista chamada O Falso Profeta. A descrição era vaga, mas buscava pessoas criativas. Meses depois, os recrutados para o trabalho relataram experiências estranhas vividas no emprego. O processo de recrutamento era não ortodoxo e estranho. Os candidatos recebiam mensagens criptografadas e as respostas eram enviadas para outros candidatos, criando um cenário onde eles estavam em contato direto, sem realmente conhecer a pessoa ou o recrutador. Agora, é desconhecido se tudo dito por essas pessoas é verdade, mas entraremos nisso com mais detalhes mais tarde. Com o aumento da atenção nessa situação, surgiram fabricações, dificultando a compreensão total dos fatos reais. O autor relata que seu amigo, membro de um culto, foi instruído a escrever uma crítica difamatória sobre o trabalho de outro candidato. Então, a mesma coisa aconteceu com ele. Um candidato escreveu uma crítica difamatória sobre o trabalho dele. Por fim, ele teria recebido o número de um candidato, com instruções de ligar para ele e destruí-lo psicologicamente caso quisesse a vaga. Ele se recusou a fazer isso porque o perturbava demais. Essa experiência por si só não comprova nada, mas pessoas relatavam vivências semelhantes. Nas redes sociais, pessoas relataram convites para entrevistas em horários incomuns, descobrindo que ninguém apareceu ou que símbolos criptografados foram deixados no local. Algumas pessoas alegam ter ido a um prédio na Old Street, em Londres, para uma entrevista, mas foram trancadas no escuro e sofreram abusos psicológicos. Eles receberam um mapa e precisavam viajar para diferentes locais para desenhar parcelas. As pessoas estavam especulando por que o recrutador faria tudo isso. Eles chegaram à conclusão de que este procedimento está ligado ao filme Donnie Darko, que é bastante misterioso em sua natureza, pelo que me lembro. Eu assisti há alguns anos e me lembro que certas cenas tinham muito simbolismo, e havia muitas teorias em torno do filme. De qualquer forma, se você navegar até um certo ponto no site de Donnie Darko, verá a mensagem para chegar ao nível 3, você deve encontrar o livro da chave e da fechadura na sua tela.
Provavelmente havia várias mensagens sobre como chegar ao nível 2, mas não as encontrei. Então surgiram rumores de que se você contatasse Frank pelo e-mail, seria assombrado ou algo assim. Não sei por que essa invenção circulava, mas por causa disso, tornou-se uma lenda urbana e a maioria das pessoas esqueceu. Então, é isso? Apenas uma lenda urbana que as pessoas criaram? Eu não faria um vídeo se fosse tão sem graça, e certamente não desperdiçaria semanas de pesquisa e investigação. Mas... na verdade, há muito mais. Vamos mergulhar no capítulo 2. Para este capítulo, é importante mencionar que no ano de 2012, havia grandes debates sobre se o mundo iria acabar ou não. Isso foi baseado no calendário Maia, que você provavelmente conhece. Com isso, rumores e conspirações ganhavam mais atenção e alarde do que antes. Estou mencionando tudo isso porque talvez explique certas partes que serão discutidas a seguir. O livro da chave e fechadura de Saturno é muito raro de achar online até naquela época. Havia tópicos no 4chan de pessoas pedindo por ele, mas outros não podiam fornecê-lo. As pessoas procuraram exaustivamente o livro na maioria das bibliotecas de Londres, mas não o encontraram. Havia uma página do livro circulando pela web, onde algumas pessoas afirmavam que esta página aqui era parte do livro de Ki e do registro de Saturno. Alguém fez upload de uma foto desse livro. Se isso realmente é o livro ou não, permanece desconhecido. Até hoje, as pessoas buscam este livro em fóruns ocultos e bibliotecas online. Um usuário do 4chan detalhou o conteúdo do livro, mas suas afirmações não podem ser confirmadas, pois quase ninguém corrobora o que ele diz. Mais detalhes no final do capítulo. No Rotar, existem muitas coisas que poderiam estar relacionadas ao culto, mas não há prova definitiva de que realmente estejam. X-Fox é mencionado várias vezes, que era um diário aberto para as pessoas postarem experiências de sincronicidade. Sincronicidade é a ocorrência significativa de eventos sem relação causal. O tópico mudou de assuntos casuais para histórias de fantasmas e ocultismo, deixando Anon-Sul tão estressado que buscou ajuda psicológica. Cabe a você decidir o quanto quer acreditar nisso, mas algumas pessoas relacionam esses tópicos com o culto de Saturno. Um em particular é bastante interessante. Na Biblioteca X, havia um indivíduo chamado Otila que estava associado a Frank e ao culto. A captura de tela pode ser difícil de ler, mas Otila mencionou o livro de Locke e Key e foi acusado de ser um membro do culto, mas sem qualquer seguimento. Enfim, retornemos às páginas principais e à perspectiva da Tara. Numa postagem com imagem, ela fala sobre o primeiro encontro com Frank. Ela fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que praticavam o ocultismo e eventualmente percebeu que fazia parte de um culto. Uma indivídua chamada Lucy apresentou Tara a Frank Webster. Frank causou uma impressão sociopata nela, e ela notou que Lucy o adorava. Frank era tudo para Lucy. Lucy foi a pioneira em planejar levar este culto para a internet usando marketing viral. Pesquisando, é possível encontrar fotos da Lucy e postagens mencionando-a em tópicos do 4chan. Mas o terror muitas vezes indica que Frank era um cara legal e as tarefas que ele dava eram divertidas de fazer e bastante casuais. Eles pulverizavam símbolos nas paredes de Londres e saíram às ruas, recrutando 30 pessoas em um dia. Somente Lucy e Frank levaram a sério. Lembre-se que este culto sofreu diversas mudanças com o passar do tempo. Terra descreve os estágios iniciais do culto em 2010, mas houve muitas mudanças conforme ele se tornou cada vez mais online. Terra menciona que o culto tinha uma vibe de festa anárquica, mas isso mudou drasticamente em menos de 2 anos. Em 2012, o hype do falso profeta realmente decolou. Isso deve ter sido quando Frank e Lucy estavam fazendo suas maiores promoções virais. Você poderia achar diversas postagens em fóruns em vários idiomas mencionando os sites. Para apimentar as coisas, havia uma contagem regressiva global no dia 21 de dezembro de 2012. A contagem regressiva estava ligada às mãos ociosas. A contagem regressiva foi uma grande oportunidade para o culto recrutar novos membros. A contagem regressiva gerou muita expectativa, culminando no recrutamento de pessoas. É um esquema de marketing brilhante. Hoje em dia, as pessoas nem se esforçam tanto em seus ARGs, o que é uma pena. Terra entra em mais detalhes sobre os membros do culto e o próprio culto. Ela fala sobre como tudo começou como um grupo irônico e divertido, mas sempre foi espiritual. Eles falavam sobre geometria, a flor da vida, deuses gregos e Saturnália.
Ela também afirma ter escutado Frank e Lucy tendo uma conversa séria sobre como poderiam abrir portais, e dizendo outras coisas criptografadas. O culto também se tornou muito mais solene nessa época. O culto assumiria um par de armazéns e teria guardas e passaportes para evitar intrusos. As prioridades dentro do culto também mudaram, e Lucy começou a criar um jogo de realidade alternativa online. Durante minha pesquisa, conversei com algumas pessoas e todas estavam convencidas de que isso é apenas um jogo de realidade alternativa para promover o trabalho de Frank. Mas com o contexto apresentado, sabemos que isso não é apenas um jogo de realidade alternativa. Isso de fato era um grupo que se transformou em um culto e tentou se expandir online fingindo ser um jogo de realidade alternativa. Agora chegamos a outra testemunha-chave nesse assunto. Havia um indivíduo chamado Clay que estava ativo no momento em que todo esse assunto se desenrolou como um jogo de realidade alternativa. Como você pode ver nas capturas de tela, ele fala sobre como ele e outras pessoas nos arquivos X encontraram o trabalho na dimensão no início, e como Frank deu a eles enigmas, mensagens criptografadas e instruções para fazer e resolver. Aqui estão as instruções e alguns símbolos que devem ser pintados em diferentes locais. Aqui está até um exemplo de como era na vida real. De qualquer forma, o ocorrido no 4chan fez com que alguns trolls surgissem, criando memes sobre o assunto e provocando Frank, mas abordaremos isso no próximo capítulo. Clay entrou em contato com alguém chamado Rabbit, que lhe forneceu detalhes e informações sobre o livro ser real. Clay vai mais longe e fala sobre como ele entrou em contato com alguém chamado The Other Lone Gunman, que tentou expor as atividades do culto, mas então misteriosamente desapareceu. Vou chamá-lo de Lone daqui em diante. Lone se dirige a Clay e afirma que recebeu um pendrive em forma de chave que era prateado em uma festa. Nele, havia 3 tópicos arquivados com muita bobagem. Clay queria ver os tópicos pessoalmente, mas Lone nunca respondeu seu e-mail. Clay então enviou uma foto daquele pendrive para Frank, sem esperar que ele respondesse, mas Frank imediatamente entrou na sala de bate-papo e perguntou a Clay de onde ele tinha conseguido. Ele logo notou que Clay não sabe de nada e partiu. Ainda há coisas que sabemos sobre Lone. Lone passaria horas tentando provar a existência do anúncio de emprego original de mãos ociosas. Tópicos no 4chan também mencionavam que um usuário sumiu após investigar Coach ou Saturno. Felizmente, havia um usuário no 4chan que tinha algumas das coisas que estavam no pendrive em seu computador. Mostrarei todas as imagens fornecidas pelo usuário, mas é difícil fazer sentido delas. Pode haver um significado mais profundo, mas não é relevante para este vídeo. Contudo, durante o recrutamento em 2012 e 2013, existiam grupos do Skype como este. Lembre-se disso por hora, será relevante depois. Não encontrei informações sobre a existência real do livro e seu conteúdo, mas achei algo interessante no arquivo bruto. Havia vários links para as chaves relacionadas ao livro. Havia as chaves número 1, 2, 2, 5, 3, 4 e chave 4. E a última chave chamada Escadaria para o Céu. Há também um último link chamado Você está no Inferno. Se você tentar acessar os sites, ele dirá que o conteúdo está ausente ou que você não tem permissão para vê-lo. Eu criei uma conta no site, para poder entrar e dar uma olhada por mim mesmo. Em suma, o site aparenta ser somente um fórum sobre alquimia e ocultismo. Porém, havia discussões sobre questões relacionadas ao livro de Key Locke. Consegui encontrar a única discussão no fórum onde isso ainda é discutido até hoje, o que me surpreendeu extremamente, porque o culto desapareceu desde 2012. A discussão continha o conteúdo da primeira chave, composta por vários enigmas e perguntas. O usuário que escreveu a postagem se refere a outras discussões, às quais eu não tinha acesso, ou que simplesmente não consegui encontrar. Mas isso só mostra que as chaves provavelmente contêm enigmas e perguntas que levariam às 2 últimas chaves. A escada para o céu e você está no inferno. O que ocorre ao obter as 2 últimas chaves é um mistério, pois ninguém conseguiu até agora. Quero concluir este segmento afirmando que este tópico é praticamente a única informação que temos sobre o livro de chave e fechadura. As outras chaves também podem estar no fórum, mas não as encontrei. Curiosamente, há outro culto ligado a isso. Um culto fortemente relacionado, ou até mesmo oposto, ao culto de Saturno. Chamar o culto de muito único seria um eufemismo. O culto é chamado de culto de Marte. Este será apenas um capítulo muito curto, já que não há muita informação sobre isso, mas ainda é relevante para este tópico. Bem, na verdade, há outro grupo ligado a isso. Eles se chamavam o culto de Marte.
Surgiram em 2013 e eram principalmente ativos no 4chan. Eles fariam um cartaz de procurado e um cartão para Frank Webster e para o líder do culto Marzipan, chegando até a criar uma página introdutória de Frank para zombar dele. Mas não há muito mais sobre este grupo. Isso basicamente aconteceu no tempo em que o culto de Saturno quase desapareceu. O culto de Marte foi praticamente o golpe final, por assim dizer. O que aconteceu com o culto de Saturno após 2013? Eles desapareceram ou seguiram em frente? E é aqui que a World StarCon fica interessante. Eu mencionei a World StarCon no início e como ela está de alguma forma ligada ao culto de Saturno. Arquivos de threads do 4chan contêm pessoas alegando ter contactado Nexialis para achar o Coelho Branco, um dos poucos elementos jogo de realidade alternativa do culto de Saturno. Nexialis pediu ao usuário para verificar uma localização precisa, que não posso acessar por estar em uma imagem no arquivo, mas parece muito interessante. A localização parece ser em algum lugar dentro de worlds.com. Com esse conhecimento, praticamente sabemos agora que o culto de Saturno provavelmente também tinha salas em worlds.com, que podem ser comparáveis às que Nexialis tinha, ou pelo menos afirma ter. Clay postou novamente um tópico no 4chan que continha a localização atual do culto naquela época. Desculpe pela baixa resolução das capturas de tela, mas só posso trabalhar com o material fornecido. Vou ler tudo, porque é muito importante para as coisas que vêm a seguir. Vocês já jogaram o estranho jogo Worlds? Não estou muito familiarizado, mas tenho uma pequena história para contar sobre minha experiência com ele. Se me conhecem, sabem que quase enlouqueci buscando o misterioso livro da chave e do cadeado e como ele se conectava ao estranho culto de Saturno. Eles adoram um cubo preto ou algo assim. Fiquei assustado. Este culto começou a fazer ameaças aqui no X. Em uma delas, essa coisa de cubo que os membros estavam fazendo, a imagem mostrava um livro com a palavra Nexialis abaixo. Curioso, pesquisei a palavra no Google e é o usuário no jogo. Outras pessoas que também procuram este livro dizem que este usuário parece conhecê-lo. Se você está interessado em me ajudar a descobrir um livro raro e oculto do ocultismo que guarda segredos da alquimia, demonologia e segredos do universo, então me ajude na minha busca e tente assediar este jogador Nexialis. Descubra o que ele sabe. Não podemos perder essa oportunidade. Se despertei seu interesse, mas você não sabe do que estou falando, mantenha este post ativo. Vou dar uma explicação mais detalhada do livro e dos problemas que tive para encontrá-lo, junto com tudo o mais que sei. O livro contém rituais incomuns que provocaram grandes eventos e podem levar ao evento principal. Mantenha-se atento, este tópico vai ficar interessante. Não sei se este tópico específico foi o motivo pelo qual as coisas frias da Nexial viralizaram. Mas na época em que Clay fez essa postagem, Nexialis não parecia ser um nome que estava associado com o todo. As pessoas no 4chan definitivamente deveriam saber quem é Nexialis, e isso não parece ser o caso na época da postagem. Seguindo isso, houve inúmeras postagens feitas nos tópicos falando sobre Nexialis e o culto em torno dele. Mas Nexialis era claramente só um troll. Mas ainda é interessante que o culto de Saturno se deslocou para worlds.com em seu ponto mais baixo de popularidade. Parecia a última tentativa desesperada de ganhar atenção, que foi bastante infrutífera. Agora, eu assumi a responsabilidade e quis conferir. Há algo relacionado ao culto de Saturno no mundo de bate-papo 3dworlds.com. Decidi criar rapidamente uma conta e baixá-la. Ao se juntar ao worlds.com, você só pode visitar um único servidor, chamado Servidor Mundial. Lá você vê o lobby com quase todos os usuários do servidor. Há poucas pessoas ainda ativas no Worlds, então é muito difícil coletar informações lá. Em um dos arquivos de texto disponíveis no arquivo bruto, estava escrito para entrar no worlds.com e perguntar por Nexialist, culto de Saturno, o livro da chave de desbloqueio, etc., para obter mais informações. Eu sei que o culto já estava extinto, mas eu estava otimista. Quando perguntei por aí, os usuários não sabiam do que eu falava e não levaram a sério. Não sei se é falso, mas havia um usuário chamado Gimli no servidor naquele momento. Mencionei o Gimli no começo do vídeo, mas foi muito interessante. No momento da gravação, eu nem percebi que estava conversando com ele. Eu estava tão focado em obter informações sobre o culto que não prestei atenção o suficiente. Então pode haver ainda mais para descobrir em worlds.com, mesmo hoje. Não sei se Gimli ainda cria salas, mas ele parece ainda estar ativo no servidor. Após questionar por vários minutos, um usuário afirmou saber exatamente do que estou falando.
Um Slenderman era um usuário que sabia sobre o culto de Saturno e comecei a fazer algumas perguntas a ele. Ele disse que não era membro do culto, mas conhecia Frank Webster e estava ativo durante o período em que o culto estava ativo online. Ele prosseguiu dizendo que Frank não gostava muito dele. Conversamos sobre o livro da chave e fechadura de Saturno e tentei refrescar a memória dele com mais exemplos, mas percebi que ele não sabia tanto quanto eu esperava. Durante a discussão, Timina entrou no chat. Ela conhecia o culto e já havia falado com Frank antes. Timina afirmou que era membro ativo do culto de Saturno durante seu auge, por volta de 2011. Timina apenas confirma o que já se sabia até então. Frank está usando essa história de culto como um jogo de realidade alternativa para promover sua revista, onde os membros contribuiriam com arte e textos. Eu sabia que ela não conhecia toda essa história, mas continuei perguntando. Talvez ela soubesse algo que não era conhecido antes. Slondra e Temina discutiram sobre como toda a conversa com o culto ocorreu em uma sala do Skype. As conversas eram casuais, mas ambas afirmam que Frank era um cara desconfortável para conversar. Temina o chamou de esquizo, mas um cara legal, e Slondra discutia com ele frequentemente. Eles compartilharam anedotas sobre o culto e Frank, o que os tornou mais confiáveis, mas eu não tinha certeza se eles faziam parte do culto, e eles não forneceram registros antigos de conversas. Temina e Slondra afirmaram que o livro de Frank nunca existiu, sendo apenas uma invenção para impulsionar a narrativa. Timina me enviou depois alguns desenhos que fez para o culto, mas foi só isso com o Valdes.com. Timina me passou seu Discord e começamos a conversar por lá. Ela compartilhou sua perspectiva comigo. Timina contou que descobriu o culto pelo 4chan e enviou um e-mail a Frank para ser aceita. Ela entrou em um grupo no Skype com outras pessoas, onde recebiam mensagens e tarefas enigmáticas. Mais tarde, o grupo se tornou criativo e descontraído, com todos desenhando ou escrevendo coisas que seriam postadas no site do Falso Profeta, a revista do Frank. Ela me mostrou links indicando que Frank continuava ativo em 2016, mesmo após a dissolução do culto há tempos. Ela me mostrou a conta do Frank no DeviantArt, que agora foi desativada. Também obtive o canal do Frank no YouTube, vinculado à sua conta no DeviantArt. Tamino me enviou mais links, e postou vários registros de despejo para comprovar que Cult of Saturn era apenas isso. Já estabelecemos neste vídeo que Cult of Saturn é mais do que apenas um grupo de desenho e escrita, antes de se tornar um jogo de realidade alternativa. Discutimos que Frank pode ter dissolvido o culto por não saber lidar com um segmento maior, o que faz sentido. Ela também compartilhou mais sobre suas vivências, explicando como receberam anéis por participarem do grupo. Havia uma lista que dizia o seguinte: tarefas que qualificam automaticamente para um bônus de anel, produzir conteúdo. Artigo engraçado, conto curto, revisão, carta de celebridade, 2. Busque conteúdo de valor que possa ser aproveitado ou aprimorado. Por exemplo, do Reddit, 4chan ou um blog engraçado, 3. Rastreie e recrute um escritor de blog engraçado, encontre alguém talentoso para contribuir para o lucro falso. 4. Prove que você aumenta a leitura do lucro falso. Marketing, faça o link do lucro falso se tornar viral. 5. Encontre 5 links de concorrentes. Sites com sátira, comédia, ficção curta ou conteúdo criativo. Coisas assim, obviamente, desacreditam a coisa toda como uma seita de imediato, o que me faz pensar que Frank simplesmente não compreendeu como liderar uma seita de maior segmento com êxito. Em suma, Tamina e Slenderman nos trouxeram uma nova visão sobre o assunto. Obtivemos a perspectiva de pessoas que se depararam com esta seita, aparentemente um jogo de realidade alternativa, o que difere muito da narrativa de Terra e Reach. Essa informação que reuni através de pesquisa e entrevistas com ex-membros da seita nos ajuda a entender como Frank funcionava e trabalhava como líder de uma seita, e nos permite ver este tópico em um quadro maior. Apesar de ter abordado muitos tópicos disponíveis, ainda há muito para investigar e muita informação disponível. Eu não tenho as respostas para muitas perguntas, mas o que eu reuni de tudo isso é que havia uma seita oculta de 2010 a 2012, que começou como um grupo de pessoas para sair e se transformou em uma seita completa, que usou a internet e o conceito de ARGs para se tornar mais popular e recrutar mais pessoas. O tiro saiu pela culatra, pois usuários do 4chan criaram memes e trollaram Frank e sua seita, resultando no seu declínio. Não posso confirmar se as alegações dos membros da seita são verdadeiras, pois não há evidências além de seus relatos, que parecem autênticos. Não se sabe se o livro da chave e fechadura de Saturno já existiu.
Muitos usuários do 4chan afirmam tê-lo visto ou possuído, mas provavelmente não é real. No geral, o culto de Saturno é uma parte da história da internet que foi esquecida na maior parte, mesmo que seja certamente o maior buraco de coelho na internet que eu conheço. Também fiz um vídeo sobre as 10 postagens mais perturbadoras do 4chan, clique para assistir.